Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje, 2 de maio, a Igreja faz memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, nascido no ano 295 e falecido no ano 373, bispo de Alexandria, no Egito. Foi o intérprete defensor da fé na divindade de Cristo, negada pelos arianos e proclamada pelo Concílio de Nicéia no ano 325. Por isso sofreu perseguições e exílios. Escreveu a vida de Santo Antão Abade e divulgou também no Ocidente o ideal monástico. Seu sepultamento, em 2 de maio, é lembrado nos ritos copta e alexandrino. Eu tive a graça de receber, há poucos meses, uma obra maravilhosa do professor Lucas Lancaster, Santo Atanásio e a Crise Ariana. É um livro do CDB, 1007 páginas, que conta toda a história de Santo Atanásio e toda essa dificuldade que esse santo viveu na defesa da fé naqueles tempos tão difíceis do início da Santa Igreja de Cristo. Santo Atanásio, rogai por nós. Dando sequência à meditação do nosso livro Corpo Místico de Cristo, Fulton Sheen está falando do Papa, falando da sede de Pedro, do ministério de São Pedro, que é confiado numa sequência ininterrupta de sucessão ao Santo Padre, o Papa. Admitindo então a fraqueza do homem, por ele ser quem ele é, e o poder do ofício, porque esse é de Cristo, a história justificaria a ênfase que os inimigos da Igreja colocaram sobre seus Pedros falíveis? Ao ler algumas histórias, qualquer um pensaria que o papado não passou de um rio onde só corre sangue. Escândalos têm a característica infeliz de atrair a atenção. Um assassino ganha mais espaço em nossos jornais do que uma mãe que se sacrifica. Os santos nunca são manchetes. Em geral, é certo dizermos que aqueles que sabem tudo sobre os poucos maus sucessores de Pedro não sabem nada sobre os muitos bons. Uma verdade parcial sobre um escândalo muitas vezes pode resultar em erro total sobre o papado, simplesmente porque o mal recebe a atenção e o bem é ignorado. O quanto é verdadeira a máxima do poeta: o mal que os homens fazem vive sempre, mas o bem é enterrado com seus ossos. A maldade de um homem em autoridade pode obscurecer 1 milhão de santos. Mas por que não colocar as coisas na devida proporção? E quantos se debruçam sobre a história do papado pelos outros tantos séculos? Quantos dos que exploram os poucos maus admitem que dos primeiros 33 sucessores de Pedro, 30 foram mártires pela fé e os outros 3 exilados por esta mesma causa? Quanto dos que vivem no mau exemplo de uns poucos saberão ou admirarão que dos 263 sucessores de São Pedro, 83 foram canonizados por suas virtudes heróicas, que mais de 50 foram escolhidos a despeito de terem alegrado a própria indignidade para um cargo tão alto?
Quantos sabem das poucas manchas e ainda mencionam a coragem de um Gregório VII? Ou a linha contínua de homens santos e eruditos desde o Concílio de Trento? Ou a santidade de um Pio IX? O conhecimento de um Leão XIII? A fé de um São Pio X? Os esforços de paz de Bento XV? Ou a santa sabedoria e prudência de um glorioso Papa Pio XI? Qualquer um que ataca uma linha tão longa de mártires, santos e estudiosos, deve estar certo de sua própria impecabilidade, para colocar a mão sobre os poucos que revelaram o lado mais humano do ofício. Se eles são santos, puros e imaculados, que atirem as pedras, pois é privilégio apenas daqueles sem pecado atirar a primeira pedra. Mas se eles não estão acima de julgamento, devem deixar que Deus julgue. Mas se estão sem pecado, então pertencem a uma estirpe diferente da minha e da sua, pois do fundo de nossos corações um clamor vem aos nossos lábios: tende piedade de mim, que sou um pecador. Fulton Sheen, falando para nós nesse texto bonito sobre os papas, que a gente ainda vai ver em mais programas pela frente, nos alenta acerca das virtudes e dos pecados. Os pecados, os escândalos, são muito mais propalados do que as virtudes. A gente escuta nos noticiários, vê na televisão, nas mídias, os escândalos de sacerdotes na igreja. Mas imagina os milhões e milhões de atos benéficos, profundos, santos, caridosos, que uma infinidade de padres ao longo da história da igreja e de papas, bispos, têm feito. Então o bem que a igreja faz não é propalado, mas os escândalos dos seus filhos, sim. Nós precisamos prestar atenção nisso. Nós tivemos papas com grandes pecados e carregados de imoralidades, mas são poucos. Mas essa pleiade de sucessores de Pedro, reconhecidos santos, homens extraordinários, que ocupa essa sucessão de Pedro ao longo dos séculos, praticando o bem, trazendo a paz, anunciando tão vigorosamente os mistérios de Deus. Vamos aprender isso. No tempo de Santo Atanásio, ele foi incompreendido porque defendia a fé, chegou a ser excomungado pelo Papa, que estava também contaminado pela doença da heresia ariana. Nós precisamos guardar esta ciência profunda no nosso coração, de que a igreja é santa na sua mística, porque ela é o corpo de Cristo. Os seus filhos são chamados à santidade, mas nem sempre todos são realmente santos. Nós vamos sempre aprender que é necessário conviver com os escândalos, conviver com os pecados dos nossos irmãos, dos membros da nossa família, da nossa paróquia, da nossa diocese, pois é uma realidade humana. Apesar da graça de Deus, mas muitos, por não vigiarem, por não guardarem aquilo que Deus quer, terminam por sucumbir em situações drásticas. Rezemos pelo Santo Padre e por todos os papas que já passaram pela história bonita da nossa igreja nesses seus 2000 anos. O Santo Evangelho deste dia 2, João 15, 9, 11.
Como meu Pai me amou, assim também eu os amei, disse Jesus. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Nesta passagem bonita do capítulo 15 de João, sob a parábola da videira, nosso Senhor usa o verbo permanecer 7 vezes para exatamente firmar no coração dos discípulos a necessidade que o cristão possui de estar unido ao mistério de nosso Senhor, unido a Cristo. Esta é a nossa razão de ser enquanto peregrinamos nesta vida, ser unidos em profundidade ao mistério do Cristo, vivo e ressuscitado. Esta é a grande verdade. Nós queremos permanecer no Senhor, pois sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. A Santa Igreja de Cristo, nesses seus 2000 anos, com seus papas, sacerdotes, diáconos, povo de Deus, consagrados, religiosos, ela sobrevive em razão da perseverança dos seus filhos, dessa permanência em Cristo. Nós sabemos que muitos não permanecem, muitos caem, muitos prevaricam, muitos apostasiam, negam a fé, negam o amor de Deus em suas vidas. A gente sabe disso. Daí a necessidade de orarmos também pelos pecadores para que eles se convertam e retome o caminho de Deus, o caminho da paz. Assim, meu dileto ouvinte, somos convidados nesta manhã a esse intrépido testemunho de Santo Atanásio, a defesa da fé, defender a fé, viver a fé, lutar pela fé, morrer pela fé. Nós não podemos entregar a nossa igreja à sanha das heresias e das ideias frívolas, miseráveis, que campaneiam nossas vidas, nossas mentes. Que a nossa fé seja firme e verdadeira e que nenhum mal neste mundo seja capaz de nos desviar do caminho da santidade. Pai de bondade, Deus de amor, te peço na intercessão de Santo Atanásio, pela santidade dos teus filhos e filhas na igreja, dos seus sacerdotes, dos religiosos e consagrados. Dai-nos, Senhor, essa graça de rezar o credo, de ter a nossa liturgia, a nossa oração profundamente ligada à lei do crer, à lei da nossa fé. Dai-nos, Senhor, a graça da fidelidade à Santa Igreja até o final de nossas vidas. Fica, Senhor, conosco e não nos deixe induzir ao erro desses tempos modernistas e perigosos. Amém. Pela intercessão de Santo Atanásio, seja abençoado o seu dia e a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até à noite às 21 horas com a nossa oração da noite aqui no nosso canal. Um bom dia para você e os seus.